Na próxima me chamem. Eu vou dançar com vocês. Quantos estão felizes nessa noite? Podem dizer amém. Queridos, eu não sei se você se tocou, mas hoje é dia de aniversário. Pergunta aí pro irmão que está aniversário de quem? Pergunta para ele. Responde para ele. Quem se habilita em dizer? Quem faz aniversário hoje? Quem é? A Ju também, mas quem mais? Sabe o que eu acho impressionante, irmãos? O mundo influencia tanto as nossas vidas que a gente acha que hoje não é um dia normal, é uma festa normal. E a gente acha que comemorar o aniversário de Jesus é em dezembro. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: se você é crente, fala para ele, se você é crente, você sabe que hoje é o aniversário de Jesus. Ei, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quando tem aniversário, você vai triste ou vai feliz? Depende, se tiver comida, eu vou feliz. Se for só para orar, eu vou feliz também. Mas normalmente, em festa de aniversário, a gente tem que estar feliz. Até porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Fica de pé no seu lugar, pelo amor de Deus. Hoje não é um culto fúnebre. Aliás, não ia ter teatro hoje? Não? Então eu vou fazer o teatro. E aí você vai ficar feliz que a gente vai fazer uma comédia aqui, tá bom? Irmão, nós precisamos nos alegrar. Festa de tabernáculo tem uma unção específica. É uma unção de alegria. Você vai entender. Por que os judeus comemoram tabernáculos e tudo aponta para Jesus? Então nós não temos motivo para ficar tristes. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Você também não sabe da minha. Mas eu não sei da tua vida, mas eu sei do seu futuro, se você ficar firme no Senhor. E o meu futuro, o teu futuro, é um futuro de bênção. Quantos creem, digam amém. Dê um aplauso lindo para Jesus. É isso, é sobre isso, é alegria. Hoje é dia de alegria. Não importa, ei, irmãos, não importa o que você está vivendo, importa o que você vai viver. Amém? Amém? Dá pelo menos 3 abraços, bem apertado. Fala assim: eu vou esperar meu presente no final do culto. Pode falar: vou esperar meu presente no final do culto. É isso. Se você não trouxe presente, você vai comprar lá do meu cunhado, lá fora. Ele vai fazer um desconto. Se você não tiver dinheiro, põe na conta do pastor Fabrício. Isso, depois que você der pelo menos os 300 abraços, você pode tomar o seu lugar. Se você está triste, olha para a roupa do pastor Lucas. Você veio de banana de pijama hoje, irmão. Você está lindo, você está lindo. Eu recebi a foto sua. Você está lindo, pode tomar o seu lugar. Mas se você está triste, faz de conta que você vai no banheiro, passa por aqui, ó. Você está lindão, você está parecendo um judeu. Ah, meu Deus, que alegria, que alegria. Tabernáculos, o nascimento do Deus encarnado, irmãos. O Antigo Testamento faz menção muitas vezes a respeito da festa de tabernáculos. Sucote era uma das 3 grandes festas de peregrinação. Por quê? Porque o pessoal saía, os judeus saíam de todos os lados de Israel para ir a Jerusalém, para comemorar tabernáculos. É assim até hoje. Esse mês aqui estava cheio, Israel estava cheio, Jerusalém estava lotado. Por quê? Porque eles estavam comemorando tabernáculos. E é uma das 3 grandes festas, junto com Páscoa e também Pentecostes. E tabernáculo, até hoje, ele tem um duplo sentido, um duplo significado, histórico e também profético. Histórico por quê? Porque era celebrada 7 dias depois do dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, logo após as colheitas. O povo construía cabanas, até hoje é assim, irmãos. Quando você vai a Israel, na época de festas de tabernáculos, eles podem morar numa grande mansão, num pequeno apartamento, com alguma varanda. Eles armam uma barraca para o lado de fora da casa, durante o período de festa. Justamente em tabernáculo, para quê? Para que eles pudessem se lembrar,
recordar que os seus antepassados por 40 anos viveram a provisão do Senhor no deserto. E eles armam suas tendas. Até hoje é assim. E fazem uma refeição ali dentro daquela tenda, para relembrar e para ensinar a nova geração de que durante aqueles 40 anos no deserto havia um Deus que os sustentou, que os guardou e que os protegeu. Eles também comemoram, em um sentido é mostrar fidelidade à presença de Deus. Lá durante os 40 anos do deserto, não faltou comida, fez brotar água até da rocha. A proteção deles de dia, uma nuvem, e à noite dando direção, uma coluna de fogo. Levíticos 23, 43 diz o seguinte: para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Esse é o primeiro significado, é histórico, mas ele também tem significado espiritual e profético, irmãos. Essa festa, a festa do tabernáculo, também é conhecida como a festa da alegria. Dá um sorriso aí no seu lugar. Isso, se você não der, você já sabe o que vai acontecer. Vou te pôr aqui em cima. Então dá um sorriso aí no seu lugar. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Se quem está do seu lado não te der um sorriso, fala bem, vai embora então, irmão. Você está fazendo o que aqui? Hoje é dia de alegria. Deus vai derramar alegria sobre a minha, sobre a sua vida. Só quem recebe, diga aleluia. Irmãos, tabernáculo. O tabernáculo que Moisés construiu, que era o centro da adoração, representava também a presença divina. Uma figura, uma simbologia de que Deus habita entre os homens. Não sei se você passou pela lojinha, mas tem um monte de arca da aliança. Representa presença. Eu comprei 2 arcas, uma maior e uma menor. E durante o culto eu vou ver quem vai ganhar. Depende da sua participação durante o culto. Se você continuar com essa carinha de maracujá de gaveta, não vou te dar. Mas quem for pentecostal, que é o culto da noite, é dos pentecostais, quanto mais pentecostal você for, mais candidato ao presente você tem. Quem quer a arca, levanta a mão. Passa lá na lojinha do meu cunhado e compra. Cada elemento então, a tenda, o altar, a arca, a luz, tudo ali apontava profeticamente para Jesus, irmãos. Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio dele. Você pode dizer glória a Deus? Pois então, a festa de tabernáculos nos lembrava o passado. Por quê, pastor? A peregrinação no deserto, os 40 anos saindo do Egito rumo à terra prometida. Mas ela também celebra o presente, a colheita e a fidelidade de Deus. Eu sei que o mundo está em crise, e talvez o Brasil nunca esteve tão em crise quanto está, mas você está aqui. Sabe o que significa isso? Que Deus tem te guardado e que Deus tem provido, pois nós estamos aqui para celebrar o Deus da nossa vida. Dá um aplauso a Jesus, por favor. Então, tabernáculos nos remete ao passado, nos faz celebrar o presente, mas não deixa de nós profetizarmos o futuro. Diga comigo, o futuro. Que futuro é esse? Que futuro é esse? É Deus habitando entre homens através de Cristo. E finalmente, Apocalipse diz que por toda a eternidade, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que se entregam a Cristo, que se tornam morada do Senhor, que permite a habitação de Deus, vão viver a eternidade juntamente com Ele. Só quem crê recebe, diga amém. Dá mais um aplauso fervoroso a Jesus. Desde o princípio, desde os primórdios, o maior anseio de Deus não foi governar sobre o povo. Não é isso. Não é sobre governo, mas é sobre habitar. Diga para quem está do seu lado: é habitar, irmãos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não é governar. Olha para o outro lado e fala assim: é habitar. Nunca foi anseio do nosso Deus governar, mas sempre foi anseio dele habitar. Lá no Éden, ele andava com o homem. Lá no Éden, ele passeava com o homem. No deserto,
ele habitou em tendas. Em Belém, onde ele nasceu, ele habitou em carne. Mas hoje, bate no peito. Até ouvi o barulho, vai, bate no peito. Mas hoje, ele habita em nós, em nós, em nós. Você pode celebrar o Senhor, ficar feliz pelo amor de Deus. É sobre isso. O desejo, o anseio do Senhor sempre foi habitar, não é governar. E hoje, através do Espírito Santo, você pode ser sim, morada, casa favorita, habitação que Ele gosta, que Ele curte estar. Depende de você. Olha para o irmão que está ao seu lado, você, depende de você. Fala para você, arruma essa favela. Você é mais bonito, fala assim, arruma essa casa. Agora se for gordo, fala assim, arruma essa mansão. Não importa o tamanho, irmãos. O Senhor quer que você seja morada dEle. Morada, casa favorita. Ah, pastor, mas eu sou tão magrinho, não tem importância, ele gosta de kitnet. É por isso que eu vou cada vez ficando maior, porque eu quero dar espaço para o Senhor habitar. Fala para o irmãozinho que está do seu lado, você começa a engordar, irmão, no Espírito Santo, que é espaço. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Pelo amor de Deus, fala com mais paixão. Quem é o verbo? Demonstrando amor a Ele. Quem é o verbo? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. É sobre isso, irmãos. Tabernáculo aponta para Jesus, o meu Senhor, o teu Senhor, hoje e por todo sempre. Só quem crê diga aleluia. Irmãos, o céu arma a sua tenda aqui na terra, porque a tenda é Jesus. Deus escolheu o tempo da festa de tabernáculo, Sucote, para cumprir a promessa. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Sabe o que é tabernaculou? É habitou. Ele tabernaculou, Ele habitou entre nós. Enquanto os homens faziam tendas para Deus, irmãos, Deus fazia um corpo para habitar entre os homens. Lembra do povo lá no deserto? Montando tendas. Enquanto o povo montava tendas, Deus já estava preparando um corpo. O corpo de Cristo, para poder habitar entre os homens. Você pode dizer aleluia? E eu quero falar rapidamente sobre 3 coisas. Primeiro, a festa de tabernáculo aponta assim para o nascimento do Messias. Levíticos capítulo 23, verso 34. Celebrem essa festa ao Senhor durante 7 dias. Habitarão em tendas, eu vou resumir aqui, para que as gerações futuras saibam que fiz o povo habitar em tendas quando os tirei do Egito. Você lembra bem da história? Por algum tempo, o povo de Israel ficou cativo no Egito, nas mãos de Faraó. Mas houve um tempo em que o Deus Todo-Poderoso livrou o povo de Israel da tirania do Faraó, do povo do Egito. E aqui está o porquê da festa de tabernáculo. A festa de tabernáculo acontecia sempre no 7º mês. Época das chuvas mais calmas, mais brandas. Época de colheitas maravilhosas. Época de alegria. Diga comigo, alegria. Só dá aplauso ao Senhor quem estiver alegre agora por ser morada do Senhor. Por isso ela também é chamada de festa da alegria, onde o povo se lembrava da presença de Deus guiando o seu povo ali no deserto, irmãos. A festa de tabernáculos remetia àquilo que Deus havia feito naquela transição, saindo do Egito rumo à terra prometida. Segundo muitos estudiosos, e a tua Bíblia aponta para isso, Jesus nasceu nessa época. Jesus não nasceu em dezembro.
É impossível Jesus ter nascido em dezembro. É impossível, humanamente impossível. Tudo que a Bíblia nos conta aponta para que Jesus nasceu nessa época, na época da festa de tabernáculos. E enquanto Israel erguia tendas para lembrar o passado, o céu abriu o ventre de uma virgem mulher para inaugurar um futuro brilhante que eu e você já estamos participando dele. Meu Deus do céu, é quanta história, mas é quanta profecia. Segunda coisa, a festa de tabernáculo aponta para Jesus. Segunda coisa, o Senhor habitou entre nós, porque Ele é o tabernáculo vivo. João, quero ler de novo o capítulo 1, verso 14, que diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e por isso vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Irmãos, a palavra habitou, que no original é esconecem. Tu viu como no Boiuque é cultura? A pronúncia pode não ser boa, mas a informação é correta. Significa literalmente, habitou significa literalmente no original, armou a sua tenda. Armou a sua tenda ou tabernaculou. Jesus, irmãos, é o verdadeiro tabernáculo. Jesus é a representação de tabernáculo. No deserto, o povo via a glória da nuvem. Em Belém, os pastores viram, sabe o quê? A glória de uma forma, através de um bebê envolto em pedaços de pano. Isaías capítulo 7, verso 14 diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o filho chamará Emanuel. Perguntas para os crentes que estudam a palavra: o que significa Emanuel? Deus conosco. Por quê? Deus conosco habitou, tabernaculou entre nós. A promessa, irmãos, a promessa pelo fato de Deus habitar entre nós, é uma das grandes verdades e mais profundas da Bíblia. Porque quando Deus decide habitar, pergunta para o irmão que está do seu lado: Deus habita em você? Pergunta para o irmão do outro lado: e você? Deus habita em você? Quando Deus decide habitar no meio do seu povo, sabe o que acontece? Ele libera principalmente 3 coisas: presença, proteção e provisão. Todas as vezes que nós nos tornamos casa favorita, quando nós nos permitimos que Ele venha habitar em nós, nós recebemos isso da parte dEle: presença, proteção e provisão. Você está sentindo falta da presença? Se torne casa favorita dEle. Você está se sentindo inseguro? Se torne tabernáculo. Deixa o tabernáculo habitar em você. Para quê? Para que você receba proteção. Você está precisando de provisão? Abra sua casa para Ele, porque sempre foi o desejo dEle habitar em você. Presença, a palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 29, verso 45: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Deus. Tem alguém aqui que tem Jesus como o seu Deus? Diga o amém mais alto que você pode. Se Ele é seu Deus de verdade, dá mais um aplauso maravilhoso. A promessa principal de Deus habitar em nós, de tabernacular entre nós, é ter a presença dEle. Não apenas nos visitando de tempos em tempos, mas é Ele nos visitando e permanecendo em nós. Então não é só no domingo que Ele está com você. Ele está com você, se você permitir, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo de novo, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Deus, Ele quer estar com você todos os dias. Quantos recebem de glória a Deus? Pode aplaudir o Senhor. Irmãos, tabernáculo não é a respeito de um Deus distante, um Deus inacessível, mas é um companheiro diário,
é alguém presente nas dores, nas adversidades, é alguém que está nos dirigindo no meio das batalhas, é alguém que pode ser o nosso mentor no momento de decisão. Festa de tabernáculo aponta para um Deus presente, não um Deus distante. É sobre isso, irmãos. É por isso que hoje nós temos que estar alegres, porque nós temos dentro de nós, se nós quisermos abrir a casa, nós temos dentro de nós um Deus que nos proporciona a presença dEle. É a presença dEle. É incrível que o ser humano só valoriza aquilo que é muito difícil. Você já viu aquele ditado que não dá de graça porque ninguém vai reconhecer? Ninguém valoriza se você dá de graça. Quem já ouviu isso? É verdade ou mentira? É pura verdade. É pura verdade. Diga para mim, o que é que você fez para ter Jesus? O que é que você faz para ter Jesus? Quanto você paga para ter Jesus? Sabe por que você não paga nada? Porque Ele já pagou. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, derramando do sangue dele, puro, sem pecado, em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor da nossa vida. Mas sabe qual é o problema da humanidade? Só valoriza aquilo que custa caro. Eu quero te dizer, irmãos, não custou caro para você, mas custou caro para Ele. A tua vida custou muito caro. É você que não pagou o preço, porque Ele pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço pelos pecados que você comete. Ele pagou o preço pelos pecados que você vai cometer. Sabe por quê? Porque Ele sempre quis habitar, estar com você, estar comigo, todos os dias. Sabe o que significa isso, irmãos? Esse meu Deus, teu Deus, Ele não está em busca de pessoas perfeitas. Ele está em busca de pessoas que se arrependam. Pois a partir de hoje, que você possa se lembrar, principalmente nessa época de tabernáculos, que existe um Deus que pagou um preço por você, preço de morte, morte de cruz, e que o sangue dele foi vertido, para que você pudesse viver, e viver de forma gloriosa, na presença dele. Só quem está crendo e acreditando de verdade, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. É presença, é a presença dEle, é ter a presença dEle, é que faz toda a nossa diferença, irmãos. Além da presença, sabe outra coisa que Ele nos proporciona? É proteção, é segurança. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz o seguinte: que é Ele que vai adiante de nós, e que Ele estará conosco sempre, que Ele nunca vai nos deixar, e que Ele jamais vai nos desamparar. Você pode dizer aleluia? Eu tenho visto tantas pessoas entregando o coração para falsos deuses, que prometem tanta coisa, mas que exigem outros milhões de coisas, enquanto que o Deus a quem nós servimos, e que nos escolheu, Ele nos promete 1 milhão de coisas, 10 zilhões de coisas, e a única coisa que Ele pede, é que a gente se mantenha na presença. Meu Deus, você quer proteção? Abra teu coração para Ele, deixa Ele encontrar em você morada, que você seja a casa favorita. Sabe por quê, irmãos? Porque onde Deus habita, o inimigo não tem vez. Onde Deus habita, o inimigo não pode permanecer. Não tem como ter luz e trevas no mesmo lugar, não tem como. Porque aonde tem trevas e a luz chega, acaba as trevas. A mesma coisa é você, abençoado, presta atenção nisso. Você está vivendo uma vida infeliz, triste, você está vivendo sem esperança, sem alegria, sem disposição, sem motivação. Pois eu quero te dizer, deixa Jesus habitar em você, deixa Jesus morar em você, deixa a presença dEle invadir você. Por quê? Porque onde Ele entra, o inimigo tem que sair. E por que o inimigo insiste em estar em você e com você?
Porque às vezes você pode estar fechando as portas para Jesus. A presença de Deus, a presença do Senhor, é como um cercado de fogo, irmãos. A presença do Senhor é como uma coluna de refrigério. A presença do Senhor é como um abrigo de glória. É por isso que eu e você não podemos abrir mão da presença. Nós devemos abrir mão de 1 milhão de coisas, nós temos que abrir mão de muita coisa, mas do Senhor não. Assim como aconteceu no deserto, a tenda da presença garantia proteção contra o sol. A tenda no deserto também servia de proteção contra as serpentes, contra o inimigo. Pois Jesus é a nossa tenda. O problema é que a gente manda a tenda embora toda hora. Jesus quer habitar em nós, mas através das nossas decisões, a gente fecha as portas para que Jesus não entre. Por causa dos nossos achismos, por conta dos nossos prazeres, das nossas vontades, a gente perde a proteção de Deus, a presença de Deus, porque a gente quer fazer aquilo que nós queremos e não aquilo que Ele quer. A festa de tabernáculo é para mostrar para você, irmão, para mim, que Ele continua fiel e presente nas nossas vidas. O grande problema é que por vezes nós fechamos as portas e não deixamos Ele entrar. Sabe qual outra coisa? Provisão. Quando Deus habita em nós, nós passamos a ter provisão. Salmos 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Como é a continuação? De novo, só os crentes. Eu vou falar a primeira parte, você faz a segunda. O Senhor é o meu pastor. Nada, 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 nada. Isso tem a ver com provisão. O Senhor, quando Ele se faz presente, Ele se torna provedor, irmãos. É sobre isso a festa de tabernáculos. Quando Deus habita entre nós, a provisão acaba se tornando uma consequência da presença dEle. Porque onde Ele está, não tem mais escassez. Por quê? Porque Ele é Deus provedor. Lembra no deserto? Eu acho que você está vivendo melhor que no deserto. No deserto houve provisão, porque tinha a presença de Deus. No meio do deserto não faltou comida. No meio do deserto não faltou água. Sabe por quê? Porque Deus estava presente, tinha provisão. Sabe por que muitas vezes nós vemos crentes comendo pão que o diabo amassa? Sabe por que nós vemos crentes comendo pão que o diabo amassa com os pés cheios de frieira? Sabe por quê? Porque falta a presença do Senhor. Eu quero dizer uma coisa, o Deus a quem eu sirvo é um Deus que promete e cumpre. Mas alguém acredita nisso? Pode dizer amém? Pois Ele prometeu a você e a mim uma vida em abundância. E essa vida abundante não é quando você morrer, é quando você resolve abrir esse corpício para receber Jesus, para que Ele possa habitar dentro de você. O problema é que às vezes a gente toca Jesus de dentro de nós, a gente quer tirar Jesus de dentro de nós, e aí quando Ele não está habitando mais, aí começa a faltar. Aí falta paz, falta esperança, falta expectativa. Hoje, essa presença, ela quer ser mais viva do que nunca na sua e na minha vida. Você pode dizer amém? Presença de Deus não é privilégio para alguns, irmãos. Presença de Deus não é privilégio de alguns. É a promessa para todos, diga todos. Fala mais alto, fala todos. É a promessa para todos. Quem são esses todos? São aqueles que se tornam a habitação do Senhor. Desde que você se torne a habitação do Senhor, é promessa para você. É por isso que nós estamos aqui hoje comemorando tabernáculos, irmãos. É para a gente começar a olhar um pouquinho quem nós temos sido, o que nós temos feito. Se nós estamos expulsando Jesus de dentro de nós, ou se nós temos cuidado para que o Senhor continue habitando. O Filho de Deus nasceu entre os cordeiros. Quem é cordeiro aqui, diga amém.
Ovelha, vai. Quem é ovelha, diga aleluia. Quem não falou é bode. Jesus nasceu entre os cordeiros, sabe por quê? Porque Ele se fez o cordeiro que tira o pecado do mundo, irmãos. É Ele, é por Ele. Tudo remete a Ele. E a terceira e última coisa que eu quero falar com você. Nós comemoramos tabernáculo hoje. Sim, hoje. Ah, mas eu não sou judeu. Mas você deveria ter um judeu dentro de você, habitando em você. Ah, mas eu não moro em Israel. Mas você deveria ter um judeu que mora dentro de você. Nós comemoramos tabernáculo sim, porque nós deveríamos ter Cristo habitando dentro de nós. Sabe o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16? Eu habitarei e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem tem certeza, de verdade, que o Senhor habita em você, diga amém. Porque é isso que Ele deseja e é isso que Ele espera. Nós estamos aqui hoje comemorando tabernáculo, porque não importa o que nós estejamos enfrentando, as adversidades que nós estamos vivendo, ainda que a nossa vida não esteja do jeito que a gente sonhou, mas nós temos algo que muita gente não tem. Nós temos um Deus, e que com a presença dEle, nos garante um futuro e um presente para a gente celebrar. Por isso, irmãos, nunca mais feche as portas para Jesus, e nunca mais expulse Jesus de habitar em você, porque é a presença dEle que vai fazer toda a diferença. Hoje, a festa de tabernáculo se cumpre de uma forma espiritual, em cada coração, em cada vida que se tornou morada do Espírito Santo, irmãos. Quando Jesus subiu aos céus, você que conhece a Bíblia sabe, Ele deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você, e fazendo morada dentro de mim e dentro de você, é que nós temos a presença dEle. É simples assim. Nós só não temos que mandar Ele embora. Hoje é dia de comemorarmos a existência, a presença. Hoje é aniversário do Senhor, irmãos. Hoje Ele comemora mais um ano de vida. E eu queria que com alegria você fosse ficando de pé no seu lugar, entendendo que o culto hoje é um culto profético. É um culto em que nós estamos reunidos para celebrar o Deus vivo, o Deus que decidiu tabernacular, habitar entre nós, em mim e em você. É sobre isso. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Eu quero te dizer, se você é morada do Espírito Santo, se você abriu as portas da sua vida para que o Espírito Santo pudesse habitar em você, você se tornou povo de Deus. E quando nós nos tornamos povo de Deus, a presença dEle não nos falta, Ele nos dá proteção, e nós teremos segurança por todos os dias das nossas vidas, e Ele se torna provedor. Se você precisa de uma dessas coisas, você precisa se tornar a habitação do Senhor. Tabernáculo, deixa Ele tabernacular em você, habitar em você, para que a presença dEle faça diferença na sua vida e na sua posteridade. Levante as suas mãos aonde você está. Hoje é noite de celebração, é noite de alegria, é noite em que nós devemos reconhecer que esse Deus, Ele vive e reina, e Ele também habita em você, se você permitir. Levanta a sua voz, começa a agradecer a Deus pela presença dEle na tua, começa a exaltar o nome dEle nesse momento, bendizer o nome do Senhor, glorificar a presença dEle na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore a Ele, adore a Ele.